Governos de esquerda fortalecem o crime organizado. Quem concorda pode vir. Hoje, o Brasil tem cerca de 88 facções, 61 milhões de pessoas estão sob o domínio dessas facções e em um ano de governo do PT, essas facções aumentaram a sua presença em cerca de 5%. E o que eu percebo dos governos de esquerda é que não há exatamente uma falta de plano de longo prazo, muito pelo contrário. Eu penso que o problema é justamente esse, o centro da questão. Faltam práticas, políticas, táticas que sejam de curto prazo para resolver esse problema. E eu gostaria de saber das nossas oponentes quais são esses planos de curto prazo. Porque, veja, nós, por exemplo, reconhecemos que nós precisamos de planos de longo prazo, como, por exemplo, educação, emprego, estabilidade socioeconômica, mas ainda assim nós precisamos de medidas emergenciais de curto prazo, que é análogo a, por exemplo, Bolsa Família ou políticas assistencialistas. Se existem pessoas morrendo de fome, também existem pessoas morrendo nas mãos do tráfico, nas mãos do crime organizado. Portanto, eu gostaria de saber quais são essas medidas de curto prazo. Eu me chamo Glenda Varoto, sou criadora do canal Espectro Cinza e também da vertente chamada Conciliacionismo de Gênero. Eu acredito que a política deve se basear em dados e em resultados, mas também com coragem para avançar em campo minado sem recuar. E eu também sou pré-candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro, pelo Partido Missão. Eu concordo que os governos de esquerda fortalecem o crime organizado, principalmente aqui no Brasil, porque depois da redemocratização do país, o Partido dos Trabalhadores é o que mais ficou à frente da gestão do país e os dados não mentem o quanto que principalmente as facções criminosas, os índices de homicídio têm crescido no país. Para vocês terem noção, hoje o Brasil tem taxas de países em guerra. Hoje o Brasil tem uma média de quase 40 mil homicídios por ano em número absolutos. 60% dos brasileiros já viram ou escutaram relatos sobre tráfico de drogas. Além disso, mais da metade dos brasileiros já foram assaltados ou já ouviram algum relato de assalto. Quando a gente compara com a Colômbia do famoso Pablo Escobar, esse número cai para 29%. E além disso, para a gente demonstrar quanto que a política de segurança pública do PT é fracassada, você tem que observar a Bahia, que é comandada pelo PT há quase 20 anos consecutivos. São 3 gestores consecutivos, Jacques Wagner, Rui Costa e atualmente Jerônimo Rodrigues, que na opinião de vários baianos é o pior governador da história da Bahia. Hoje, simplesmente a Bahia tem 21 facções criminosas. É a maior taxa de facções do país, sendo que várias delas nasceram e se perpetuaram pelo Estado dentro da cadeia. Então, assim, no mínimo, a gestão petista com relação à segurança pública é fracassada e, assim, não admitir isso ou é por questão meramente ideológica ou simplesmente por má fé. E eu gostaria de perguntar se elas são capazes de admitir que os faccionados, eles gostam dos governos petistas, haja vista a comemoração dos presos quando Lula voltou à presidência da República e o quanto que o PT arrasta de votos dentro das cadeias. Me chamo Kessia Reis, sou enfermeira de formação, atualmente sou coordenadora e militante do MBL Bahia, onde eu também fui coletora e coordenadora de equipe para a formação do Partido Missão e atualmente eu sou pré-candidata a deputada federal pela Bahia pelo Partido Missão. Então pode vir quem discorda. Muito pelo contrário. Os governos de esquerda são os que mais combatem o crime organizado no nosso país. Até porque o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula atacam o crime organizado na sua raiz, que é simplesmente a questão do financiamento. Então, a gente tem 2 exemplos muito importantes que aconteceram no nosso país. O primeiro foi a questão da Polícia Federal na Operação Carbono Oculto, que revelou
a relação do crime organizado com a Faria Lima, através de lavagem de dinheiro de mais de 50 bilhões de reais. E quem estava envolvido também nesse grande esquema? O Ciro Nogueira, que é um político de direita, ex-ministro do Bolsonaro. Um outro exemplo importantíssimo é a questão do Banco Master. O Banco Master também foi revelado pela Polícia Federal e revela das maiores fraudes bancárias que existiram no nosso país. Até agora, a gente teve a prisão do presidente do Banco Master, do Vorcaro, a gente teve a prisão do presidente do Banco de Brasília. Foi movimentado até agora, do que a gente descobriu também, mais de 50 bilhões de reais de lavagem de dinheiro. Foi desmantelado esse crime feito por uma organização, né, criminosa, e a gente vê quem está envolvido nesses casos. Então, vamos nomear aqui os bois, né? A gente tem o governador, ex-governador do Distrito Federal, Ibanez. A gente tem o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Nós temos também envolvimento do governador Tarcísio de Freitas e também do próprio Bolsonaro, que receberam 5 milhões nas campanhas agora do sócio do Vorcaro. Todos esses políticos estão envolvidos nesses esquemas e todos eles, gente, são de direita. Então, o que o PT, né, já propôs e tem feito em relação ao combate ao crime organizado e também o combate à corrupção? A criação da Controladoria Geral da União, que investiga, que pune, a questão do fortalecimento da Polícia Federal, né? A gente tem o COAF também, que faz o monitoramento de atividades financeiras, e o PT propõe o Sistema Único de Segurança Pública, que é juntar inteligência e investigação para a gente combater de verdade o crime organizado. Além disso, o PT propõe políticas e o Estado presente, porque quando o Estado não está presente na vida do povo, nas periferias, o crime organizado se cria. Então, através de políticas de educação, de cultura, de assistência, de saúde, esse é uma das propostas do Partido dos Trabalhadores. Meu nome é Luna Zaratini, eu sou cientista social, advogada, educadora popular e vereadora pelo PT na cidade de São Paulo. Faço parte da nova geração do Partido dos Trabalhadores, porque acredito que o PT é o que mais fez para o povo e é o que mais pode fazer transformações reais na sociedade. Os governos de esquerda são, na realidade, quem verdadeiramente combate o crime organizado. É preciso que a gente entenda como o crime organizado funciona no Brasil. Nós temos, primeiro, a questão da desigualdade social, que é onde a gente deve investir. Me surpreende muito falar que o Bolsa Família não ajuda na promoção da segurança pública, quando, na realidade, os países desenvolvidos, inclusive, nos provam que justiça social, que qualidade e dignidade de vida é o que verdadeiramente acaba com situações violentas e até mesmo com o crime organizado. E os governos de esquerda trabalham, principalmente os governos do PT, em duas esferas no combate do crime organizado. Primeiro, na esfera do combate às desigualdades sociais, promovendo renda, trabalho digno, saúde, educação. E depois, naqueles que verdadeiramente se beneficiam do crime organizado, tendo asfixia financeira desses sistemas, fazendo operações com inteligência. Até mesmo porque precisamos pensar também na qualidade e dignidade do trabalho dos nossos profissionais e trabalhadores da segurança pública. Não basta entrar numa área periférica e colocar esses profissionais para morrer. É preciso ter valorização desses profissionais, como a gente fez com a Polícia Federal, ampliando os servidores de carreira, tendo valorização salarial e, principalmente, atuando com inteligência. É por isso que nós tivemos sucessos nas operações como o Carbono Oculto. E é por isso que nós verdadeiramente combatemos as facções criminosas. Outra coisa importante e necessária de se saber, mas que muitas vezes é escondido, Luna, é que o sistema carcerário e as prisões em massa são o que verdadeiramente alimentam e sustentam as facções criminosas. É por isso que nós trabalhamos numa perspectiva de que, sim, precisamos prender, ter julgamento célere e punir, mas precisamos
também de ressocializar, incluir de novo na sociedade, principalmente aqueles delitos que são de menor potencial ofensivo. Até mesmo porque é isso que tira essas pessoas de entrarem nas facções criminosas. O modelo que sustenta as facções criminosas é um modelo de encarceramento em massa, é um modelo de desigualdade social, é o acúmulo do capital na mão de poucos em detrimento do sofrimento e da miséria de muitos. Oi, meu nome é Ana Júlia, eu tenho 25 anos, sou militante da educação pública e deputada estadual no Paraná pelo Partido dos Trabalhadores. Bem, primeiramente eu só quero esclarecer que talvez a nossa colega tenha me entendido mal, eu não sou contra políticas assistencialistas. Na verdade, o que eu fiz foi uma analogia de que se nós precisamos de planos de curto prazo, ou seja, emergenciais, para corresponder à necessidade das pessoas, como, por exemplo, as que estão passando fome, a gente também precisa de medidas de curto prazo para evitar que as pessoas sejam assaltadas, que as pessoas sejam furtadas. Então, eu concordo que é necessário, sim, que a gente invista em educação, que a gente invista na redução da desigualdade social extrema, que a gente invista em emprego. Tudo isso não é só necessário, é imprescindível, é fundamental. Porém, a gente precisa, sim, de uma solução específica que sirva de uma vez por todas para arrasar, extinguir com o crime organizado no Brasil. Por quê? Porque se nós não extinguirmos o crime organizado, onde o Estado está ausente, porque é dominado por facções, ele não consegue entrar para levar saneamento básico, não consegue levar educação, nem saúde, nem cultura, muito menos viaturas para que possam atender vítimas de violência doméstica, por exemplo. Então, eu quero saber, mais uma vez, se elas sugerem, por exemplo, algo que é extremamente necessário e que tem dados corroborados no mundo inteiro que realmente reduzem a violência, que reduzem o crime, que é punição. Nós precisamos, sim, de muita punição, punições severas e que, de fato, funcionem. E aqui, especificamente, eu não vou me referir apenas ao aumento do Estado, que é reocupando os territórios que hoje estão sob as mãos do crime organizado. Não, nós precisamos de um Estado forte, um Estado que tenha uma capacidade policial alta, que tenha capacidade de execução, que tenha capacidade de investigação, para que, de fato, essas pessoas sejam abraçadas pelo Estado de modo com que ele funcione e gere sensação de consequência. Porque o problema que nós temos aqui no Brasil é que há muita lei, há muita teoria e pouca execução, há pouca prática de fato. Então, o que vocês têm para nos oferecer em relação àquilo que mais funciona no mundo, que é a punição? Nós precisamos de punição e, sim, nós precisamos separar presos que têm cometido crimes mais leves, crimes brandos, de narcotraficantes. E, nesse caso, essas pessoas precisam ou morrer ou serem presas. Existem pessoas que simplesmente não têm a menor chance de ressocialização. É muito simples responder o que de fato funciona no combate ao crime organizado, da criminalidade e da violência. E isso não sou nem eu que estou falando. O Fundo Monetário Internacional e a Organização do Desenvolvimento Econômico é muito nítida em dizer o que combate e acaba com a violência e o crime organizado é a justiça social, é políticas públicas, é a presença do Estado, é a valorização da educação, da cultura, da saúde, é conseguir dar dignidade de vida às pessoas. Matar não resolve. Prender loucamente, sem ter um julgamento justo, célere, não resolve. Se matar e prender resolvesse o nosso problema, nós estaríamos com tudo solucionado, porque, afinal de contas, os dados nos mostram que a gente tem uma letalidade policial muito alta no Brasil. Então, a questão é que não adianta a gente apenas resolver o crime organizado, resolver a criminalidade depois que ela já aconteceu. Nós temos que trabalhar de forma preventiva e de forma que as pessoas não caiam nas facções criminosas, não caiam no crime organizado. E isso, a solução é justiça social, é políticas públicas, é ações afirmativas, é dignidade de vida para as pessoas. A própria OCDE, o próprio Fundo Monetário Internacional, uma instituição capitalista, é o que diz isso. Então, justiça social, qualidade de vida das pessoas é o que verdadeiramente combate e acaba com a criminalidade e o crime organizado. E é isso que os governos do Partido dos Trabalhadores sempre fizeram. Investiram em melhorar a vida das pessoas, em tirar as pessoas da miséria e, principalmente, dar dignidade de vida a todos aqueles que merecem dignidade de vida, a todos aqueles que
sempre tiveram à margem da sociedade e tiveram muito desses direitos negados. Justiça social é a saída para uma sociedade mais segura e mais justa. Importante dizer que o Comando Vermelho foi criado na ditadura militar. O PCC foi criado nos anos 90, governos de direita. O que nós estamos dizendo aqui é que se matar e prender fosse uma solução, o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. E isso é um absurdo, porque, na verdade, você não está resolvendo o crime organizado. A partir desse descontrole, né, do Estado, a gente não teve soluções e teve, na verdade, o fortalecimento, né, do crime organizado. Então, combater o crime organizado é gerar políticas públicas, porque democracia e direitos diminuem a vulnerabilidade social e diminuem a criminalidade. Eu quero iniciar destacando que nenhuma delas respondeu à minha pergunta se as facções criminosas gostam ou não do PT no poder. Mas elas falaram, inclusive, sobre letalidade policial. Então, assim, é no mínimo uma hipocrisia, já que a polícia que mais mata no Brasil é a da Bahia, que é comandada por governos petistas há quase 20 anos. Então, assim, se vocês são contra isso, eu te convido a pegar o avião comigo, ir para Salvador, bater no Palácio de Ondina, conversar com Jerônimo Rodrigues e, quem sabe, vocês já façam com que ele desista da pré-candidatura, porque realmente está horrível a situação lá. Mas, enfim, eu achei curioso que vocês falaram também sobre a questão do Banco Master. Eu não sei se as senhoras sabem, mas o Banco Master tem uma forte ligação na Bahia, principalmente com o PT. Vamos lembrar que já saiu diversas reportagens falando quanto que Lula estava preocupado com as investigações do Banco Master, justamente pela ligação do PT da Bahia com Augusto Lima, que comprou a antiga Cesta do Povo, ele que criou o Cred Sexta, que teve diversos descontos ilegais, tanto dos aposentados quanto dos funcionários públicos da Bahia. Além disso, depois ele se tornou sócio e CEO do Banco Master. Inclusive, quando o Banco Master estava aí com esses créditos podres e tal, era o baiano Augusto Lima, que tem fortes ligações com Jacques Wagner, Rui Costa e Jerônimo Rodrigues. Então, assim, não adianta tentar empurrar somente para um lado da moeda quando as próprias pessoas do seu partido também estão envolvidas nisso. Então, assim, se tiver bolsonarista, se tiver gente do centro, Ciro Nogueira, todo mundo do PT lá da Bahia, eu quero que todo mundo vá preso. Mas, assim, é bom olhar para o próprio partido antes de apontar as pessoas de direita, de centro, enfim. Outra coisa, né, que vocês falaram da desigualdade social, Lenda já trouxe aqui, eu vou reforçar. Não somos contra o Estado forte, porque principalmente onde o Estado é mais ineficiente são nas favelas. Eu sou nascida e criada em uma favela de Salvador, que inclusive Salvador é a terceira capital do país com maior quantidade de favelas, e eu sei o que é viver sem saneamento básico, eu sei o que é viver sem uma educação pública de qualidade, eu sei o que é ver os seus amigos de infância morrer na mão do crime organizado, e eu não desejo isso para ninguém, mas é fato que precisamos de medidas urgentes contra o domínio das facções criminosas nos territórios do nosso Estado. O Estado precisa retomar os seus territórios que estão sendo comandadas pelas privatizações, digamos assim, das facções criminosas. Então, mais uma vez, eu reforço a pergunta: o que o Partido dos Trabalhadores tem de medidas urgentes contra a dominância das facções criminosas no nosso território brasileiro e principalmente na Bahia? Olha, é um absurdo dizer que as facções gostam do Partido dos Trabalhadores. Como que elas iriam gostar daqueles que, primeiro, endureceram as penas contra as facções, aqueles que separaram os líderes das facções dos demais presos comuns, aqueles que verdadeiramente combatem as facções criminosas? Porque é isso que os governos do Partido dos Trabalhadores fizeram. Aumentaram o efetivo da Polícia Federal, fizeram mais operações do que qualquer outro governo, esse terceiro governo do presidente Lula, e ampliou e muito o orçamento da Polícia Federal. De 2 bilhões no governo Bolsonaro, do dito liberalismo, passou para 7,9 bilhões no governo do presidente Lula. Isso é investir em segurança pública, isso é medida emergencial. Nós fizemos o endurecimento da pena, nós separamos os líderes das facções criminosas dos demais presos, nós combatemos verdadeiramente o crime organizado. Inclusive, nós
temos coragem de botar o dedo na ferida, de perseguir, de punir, de julgar e de não ter medo de cortar na própria carne. Agora, sobre a segurança pública na Bahia, veja, o Partido dos Trabalhadores trabalha com, de fato, formação política, discussão, debate. Nós não temos problema nenhum de dizer que o modelo de segurança pública, infelizmente, que tem hoje na Bahia, não é o que o Partido dos Trabalhadores defende. Muito ao contrário, é o que a direita defende. Letalidade em massa, carceramento em massa e simplesmente não considerar políticas públicas preventivas. Então, não. O modelo de segurança pública da Bahia, infelizmente, não é o que nós defendemos e é por isso que não tem dado certo. Inclusive, é o melhor exemplo e argumento de por quê. Matar sem saber se a pessoa é culpada ou não e o encarceramento em massa não dá certo. Ao contrário, retroalimenta as facções criminosas. Bom, dizer que, primeiramente, eu queria que os deputados também do Missão fizessem alguma discussão, por exemplo, da relação das betes e das organizações criminosas, que até agora não se colocaram, né? Não falam sobre as betes, não servem para lavar dinheiro das organizações criminosas. Não falam sobre, né, jogos de azar nem nada. Porque a gente tem que ir na raiz do problema. A direita fala muito, usa muito discurso e faz muito pouco. Inclusive, a Ana Júlia trouxe aqui esse exemplo importante. Se concordam com a política como está no governo da Bahia, então a gente está aqui vivendo uma nova versão do Missão. Inclusive, eu estou muito feliz mesmo, que o debate aqui tenha uma concordância de que a gente precisa de um Estado forte, com políticas públicas sociais chegando nas periferias. A gente ainda tem muita insuficiência, tem muita coisa para fazer, muita coisa para lutar. Mas a direita é sempre a falácia de dizer que menos Estado, menos políticas públicas, menos investimentos. Então, eu estou muito feliz que aqui todas estão concordando que a participação do Estado gera democracia, gera direitos e, principalmente, não deixa o crime organizado tomar conta. Bem, primeiramente, eu acredito que a gente precisa distinguir o que é um Estado grande e um Estado forte. E, especificamente, aqui a gente está falando sobre um Estado forte. Nós precisamos de um Estado que realmente entre em determinados lugares onde ele não pode entrar, inclusive levando todas essas políticas públicas simplesmente porque o crime organizado não permite. Ou ele simplesmente não deixa, ou a forma que você consegue entrar lá dentro é sendo extorquido. Tanto no setor privado, tanto quanto em relação ao Estado. Então, se a gente quer levar saneamento, se a gente quer levar educação, se a gente quer levar lazer, se a gente quer levar, enfim, investimentos do setor privado, tudo isso precisa ter a permissão do crime organizado, das facções. Se você não faz qualquer tipo de conluio de acordo, você não entra. Então, assim, é meio que uma lista de desejos. Você tem que realizar um milagre, uma mágica. Vamos levar várias coisas para a favela, mas como você vai levar se o crime não deixa? Então, primeiro você derrota o crime, você extingue esse crime organizado e as facções e seus principais líderes, em que você ou prende esses sujeitos ou eles devem ser mortos. E assim você consegue levar todas as políticas públicas. E eu não estou inventando. Isso é baseado em dados corroborados, inclusive, pela criminologia clássica e também várias outras organizações, como da ONU. A gente está falando também da Campbell Organization. Isso é altamente corroborado. Então, primeiro você remove o obstáculo, que é o crime organizado, e depois você leva todas essas políticas públicas. E veja, eu repito, eu não vejo nenhum problema em assistencialismo, eu não vejo nenhum problema em a gente investir para melhorar a vida dessas pessoas. Muito pelo contrário, isso é imprescindível e necessário para que depois essas pessoas tenham uma conexão com o resto da sociedade, de modo que elas não tenham que buscar no crime um modo de ascensão e de perseverança na vida. Outra coisa que é muito importante e que eu vou reforçar aqui. Na análise de comportamento, a conclusão é que o mais importante não é exatamente a severidade da pena, mas a certeza da punição e uma punição rápida. Então, o indivíduo, ele não pode apenas achar que ele vai ser preso ou punido, ele precisa ter certeza. Isso precisa ser uniforme e constante, ou seja, uniforme em relação a todo o território brasileiro e constante ao longo do tempo. Do sul ao norte do país, ao longo de todo o tempo, essas pessoas têm que ter a certeza de que vai haver uma punição. E veja bem, eu repito, como você vai levar todas essas políticas se o crime organizado não permite? É algum tipo de milagre? Vai haver um teletransporte?
Eu realmente não entendo. Primeiro, a gente derrota o crime organizado, depois a gente leva todas as políticas públicas. Bom, vamos lá para dados. Luz para todos, 17 milhões de pessoas. Água para todos, Minha Casa Minha Vida, universidades públicas, institutos federais, Enem, Pé de Meia, 4 milhões de estudantes. Farmácia popular, valorização do salário mínimo. A gente poderia ficar aqui, né, Ana Júlia, horas falando das políticas públicas que chegam para o povo. Eu ando muito, mas muito nas periferias da cidade de São Paulo. E a gente está fazendo muita luta para melhorar a vida das pessoas. E essa luta também tem que ser favorecida, por exemplo, com a organização popular, com as associações comunitárias. Cursinho popular, por exemplo, né? A gente tem uma rede de cursinhos populares que são aulas gratuitas para os jovens entrarem numa universidade. E quando um jovem entra numa universidade, não é apenas esse jovem e essa família que está se modificando, é a sociedade como um todo. Por isso que nós defendemos cotas raciais e sociais, nós defendemos maior investimento em educação, tudo isso, gente, existe. E que bom que a gente está falando aqui com pessoas reais, que conhecem essas políticas, que sabem que isso existe, porque senão a gente fica num mundo de alucinação e de coisas que realmente, né, não são colocadas da melhor forma. Então, são esses os dados que a gente tem trazido e que a gente sabe que fazem a maior diferença. Agora, vamos engrossar em relação ao andar de cima do crime organizado? Por que as companheiras aqui e omissão, MBL, não sei o quê, não vão para cima de quem realmente está financiando o crime organizado? Isso é muito estranho. Nós precisamos falar sobre isso, gente, porque é assim que a gente faz, de fato, né, com que o crime organizado fique asfixiado. Inclusive, aqui a polícia de Tarcísio mata até inocente sem saber. E a gente tem um caso na cidade de Tiradentes, infelizmente, né, da Tauana, que foi assassinada pela polícia. E a policial que matou a Tauana, ela não teve julgamento, não foi presa. Ela foi, gente, escalada de estagiária para policial. Então, esse tipo de lógica, ninguém aguenta mais. As pessoas nas periferias querem viver bem, viver melhor, querem ter qualidade de vida, são trabalhadores. E muitas vezes eu já ouvi de gente, né, do MBL, do Omissão, dizer que nas periferias só tem gente que é do crime organizado, só tem gente bandida. Não, nas periferias tem trabalhadores, famílias inteiras que querem viver melhor. E eu acredito que é importante a gente colocar quem verdadeiramente fala que o crime organizado vai ser punido. Aqui foi perguntado qual é a certeza da punidade. Quem dá a certeza que o crime organizado vai ser punido é o Partido dos Trabalhadores. Nós que criamos a Força Nacional de Segurança Pública, nós que criamos o regime disciplinar diferenciado, nós que criamos a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, nós que criamos o PL Antifacção, que dá pena até 40 anos para as facções criminosas, nós que criamos a PEC da Segurança Pública, nós que criamos todas as políticas públicas que verdadeiramente asfixia o crime organizado. Nós estamos indo atrás dos verdadeiros culpados pelo crime organizado. Eu amei que elas admitiram que os governadores petistas são ineficientes, incompetentes, lenientes com facções criminosas lá na Bahia. Então, eu gostaria que vocês, inclusive, não fizessem campanha para a reeleição de Jerônimo Rodrigues, porque seria, no mínimo, uma grande hipocrisia da parte de vocês. Mas vamos lá. Existe uma grande diferença entre matança reativa e matança proativa. O que a missão, né, vamos até corrigir aqui as coleguinhas, a missão está trazendo. A gente quer uma guerra contra as facções criminosas. É saber quem vai matar, onde matar, como matar, os locais em que essas pessoas se escondem. E assim, falaram das pessoas da periferia, realmente eu posso vos garantir que as pessoas da periferia estão cansadas de estarem nas mãos dos criminosos. Tem pessoas faccionadas que simplesmente decidem que vão pegar por mulher uma criança de 15 anos e o pai não pode fazer nada, ou então tem que sair de uma hora para outra da sua casa, abandonar tudo para que sua filha não seja
Isso não é vida para a população que está vivendo nas periferias e eu não sei de onde elas tiraram isso, que a gente fala que pessoas que vivem nas favelas são bandidos. Não, o nosso discurso realmente é outro, que a maior parte das pessoas que estão morando nas favelas em condições subhumanas, pessoas que, inclusive, não têm nenhum vaso sanitário para despejar os seus dejetos, né, fisiológicos. É assim que muitas pessoas vivem hoje no Brasil. Essas pessoas estão precisando ser libertas das mãos de criminosos que estão com um fuzil na mão, que estão dizendo que tem que comprar o gás mais caro e diversas outras coisas. Enfim. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui foi que vocês falaram sobre cota racial. Eu acho que eu estou no meu local de fala, sou a única mulher negra aqui, eu sou totalmente contra. As cotas sociais a gente pode até averiguar, mas eu não acho legal. Eu já tive uma experiência que é você ser tratada como um animal, de uma pessoa definir qual a textura do seu cabelo, se o seu nariz é grande o suficiente para você ser considerado negro no Brasil. Inclusive, quem fazia isso eram os nazistas, então eu não sei por que as parlamentares concordam com uma coisa dessa. E elas ainda falaram sobre o encarceramento em massa. Onde isso acontece, não sei, só se for aqui em São Paulo, porque na Bahia, somente 13% dos crimes são solucionados. Infelizmente, tem essa taxa, porque até para resolver crime, né, o número da incompetência é 13, caso vocês não tenham percebido. Infelizmente, o Partido dos Trabalhadores na Bahia são lenientes com as facções criminosas. É só vocês olharem para diversos casos, né? Temos o caso de Jackson, Ricardo e Patrick, que infelizmente foram mortos com requintes de crueldade, simplesmente porque a empresa se recusou a pagar o pedágio para as facções criminosas. Isso aconteceu. Então, assim, precisamos de medidas urgentes para acabar com isso. A pergunta é que quem está em guerra com as facções criminosas é fácil de responder. Nós estamos em guerra com as facções criminosas. Nós estamos indo atrás de asfixiar elas financeiramente. Nós estamos correndo atrás de puni-las. Nós estamos endurecendo as penas. Nós estamos vendo quem lava o dinheiro para as facções criminosas. Nós estamos indo atrás das fintechs, das bets e de todos aqueles que são os verdadeiramente responsáveis pelas facções criminosas. Nós estamos dando estrutura, inteligência, tecnologia e condições para os nossos trabalhadores da segurança pública irem atrás dessas facções com inteligência, sem colocarem as suas vidas em risco, sem desperdiçarem as suas vidas, porque nós queremos que os nossos policiais, os nossos trabalhadores da segurança pública voltem vivos para suas casas e voltem tendo sucesso naquilo que eles foram construir, que é um Brasil mais justo e mais seguro. Então, nós estamos em guerra com as facções criminosas do jeito que precisa ser, com inteligência, com tecnologia e com planejamento, asfixiando aqueles que verdadeiramente financiam esse sistema. E sobre a Bahia, nós admitimos sim que tem problemas na política de segurança pública, que inclusive não é a lógica que o Partido dos Trabalhadores defende. Mas seria um contrassenso dizer que o governo da Bahia não está investindo em segurança pública. Inclusive, Kessia, eu não sei se você sabe, mas a Bahia lidera hoje os investimentos públicos em segurança pública. No ano de 2025, a Bahia foi o estado que mais investiu em segurança pública, superando inclusive São Paulo. E olha as proporções do tamanho de cada estado. Então, sim, nós reconhecemos os problemas, mas nós não fechamos os olhos para os problemas. Nós enfrentamos eles como se deve ser enfrentados. E é isso, só dizer que não precisa de correção. Eu estou falando omissão, porque eu acredito que vocês se omitem em relação à questão da sociedade, que falam e pouco fazem. Inclusive, quem quiser dar um Google, a representante do Omissão MBL aqui na cidade de São Paulo, vereadora, a vereadora Amanda Vettorazzo, vai nas periferias e fala que só tem criminoso, tem ódio aos pobres. Então, Kessia, acho que é muito legal você poder fazer uma palestra lá no MBL, no Omissão, contar a sua vivência, porque é muito importante falar que nas periferias tem gente trabalhadora, que quer sossego, que quer qualidade de vida. Então, essa é a nossa luta, e essa sempre foi a luta do Partido dos Trabalhadores, né, e do PT. Então, é importante, gente, dizer que é o PT que está combatendo o crime organizado, asfixiando, indo no andar de cima, fazendo, de fato, as propostas para a segurança pública
enquanto a direita fala, mas está envolvida nos casos como Banco Master, Operação Carbono Oculto. E aqui a gente tem um exemplo clássico do que é a política da direita em relação à segurança pública. Operação Escudo, Operação Verão, Tarcísio de Freitas fez uma verdadeira matança de inocentes. Rian, de 5 anos, foi morto. Que crime Rian fez? Reduzir o tamanho do Estado piora a vida do povo. O que melhora verdadeiramente a vida do povo, das pessoas, é um Estado forte e presente. Um Estado que garanta dignidade no trabalho, que garanta boas remunerações, que garanta saúde, educação, cultura, lazer, que garanta uma vida próspera, feliz e com dignidade das pessoas. Para isso, é importante políticas de assistência social, é importante a presença do Estado na vida das pessoas, é importante programas como o SUS, é importante que o Estado participe da vida das pessoas, não induzindo, não se sobrepondo às liberdades individuais de cada um, mas garantindo a justiça social de todos. É por isso que nós defendemos um Estado presente na vida das pessoas. Um Estado que garanta que cada pessoa tenha uma boa condição de vida e justiça social. Quando nós falamos de justiça social, direitos trabalhistas, qualidade de vida das pessoas, estamos falando de um Estado que é presente na vida do povo. E é justamente o que os governos do PT fizeram em toda a sua história. Garantiram que o Estado trabalhasse por justiça social e acabasse com a miséria do nosso país. É por isso que nos nossos governos o Brasil saiu do mapa da fome. É por isso que nos nossos governos a miséria diminuiu e muito, a qualidade de vida das pessoas aumentou, a renda das pessoas aumentou, teve valorização real do salário, teve maior poder de consumo das pessoas, porque o Estado presente na vida das pessoas garante uma melhor qualidade de vida. O Estado mais forte, o Estado presente e as políticas públicas, as políticas sociais melhoram e muito a vida do povo. E a gente pode falar vários exemplos, mas acho que é importante a gente trazer, por exemplo, a questão do SUS, o Sistema Único de Saúde, que dá acesso aos brasileiros à saúde e à educação pública também. Se a gente tivesse tanto a educação quanto a saúde privatizadas, por exemplo, 100% privatizadas, o povo não conseguiria acessar saúde pública nem educação pública. Então, o que a gente deseja, o que a gente quer e o que a gente luta e o que o Partido dos Trabalhadores também fez ao longo da sua história foi construir políticas públicas consolidadas, né, para que a gente tivesse mais direitos, mais democracia e garantissem melhores condições para a população. E tudo isso, Ana Júlia, também a gente tem que dizer, nós precisamos tirar do andar de cima. Por isso que o Partido dos Trabalhadores está enfrentando os bancos, os bilionários, as bets. Por isso que o Partido dos Trabalhadores fez algo fundamental, que é a justiça tributária. A isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5 mil, cobrando daqueles que recebem até R$50 mil por mês. Ou seja, o andar de cima para financiar essas políticas públicas que são essenciais para o povo brasileiro. Bem, eu vou aproveitar para fazer algumas explicações acerca do bloco anterior, porque o MBL foi o único grupo político que realmente organizou protestos contra o Banco Master. Então, vamos aqui esclarecer esse ponto de que não, nós não estamos ignorando ou negligenciando pessoas poderosas e ricas ou politicamente envolvidas em escândalos, como se nós, de certa forma, estivéssemos com uma intenção de perseguir apenas pobres, pretos, pardos, favelados. Muito pelo contrário, nós entendemos sim que esse é um problema tão profundo no Brasil que, infelizmente, acaba interferindo em absolutamente todos os setores da sociedade. A gente está falando do setor privado, nos três poderes, no judiciário, legislativo e executivo e também nas favelas. Para mim, é muito simples. Se um sujeito que é rico e poderoso e ele é investigado e se conclui que sim, ele é um narcotraficante, que ele é um dos líderes do crime organizado e ele trabalha na Faria Lima, por mim, que ele seja preso ou seja morto. Eu não tenho qualquer problema com isso, muito pelo contrário, essa é a posição generalizada do MBL, tanto quanto
do Partido Missão. Outra coisa, esse caso que vocês trouxeram, que eu achei excelente, que foi o da policial que matou uma moradora por uma discussão completamente fútil. Eu postei sobre isso ontem, porque eu realmente considero que esta é uma atrocidade, e eu considero que é pior ainda do que uma pessoa comum, ou até mesmo do que um delinquente comum, porque é uma pessoa que está ali sendo formada para proteger a população. Ela está ali para defender os nossos direitos, é uma pessoa que tem muita responsabilidade nas mãos, a vida das pessoas, e de nenhuma maneira isso pode ser tratado com leniência. Agora, esse aspecto dela ter sido, de certa forma, podendo ser entendido como uma promoção, não foi uma promoção, na verdade foi uma direção protocolar, digamos assim. Então, existe toda uma burocracia que garantiu que ela fosse trocada de posto. O que eu vejo nisso? Na verdade, como um sinal de ineficiência do Estado. Porque a gente está falando de uma situação tão excepcional, tão brutal, tão absurda, que nós deveríamos ter um protocolo específico para casos como esses, em que essa pessoa já imediatamente deveria ter sido afastada e julgada e condenada e presa logo em seguida. Então, veja que isso aí demonstra o quê? Que o nosso Estado, podendo ser grande, não significa que ele necessariamente é eficiente, não significa que ele funcione. E outra coisa, sobre a questão que o PT não tem absolutamente nenhum tipo de envolvimento com o crime organizado, bem, nós temos o caso aí do marido da Márcia Tiburi, um juiz que conseguiu soltar um reincidente criminoso que tinha 88 passagens pela polícia. E aí ele ainda disse, nós não temos certeza de que ele vai voltar a delinquir. Se isso não é leniência com o crime organizado, se isso não é leniência com o comportamento criminoso, eu realmente não sei o que é. Bom, é engraçado, né? As petistas falarem que são a favor de um Estado forte, mas, ao mesmo tempo, muitas figuras do Partido dos Trabalhadores romantizam a favela, em que o pobre brasileiro é tratado como um animal. Além das facções criminosas, o Estado não consegue resolver a questão do saneamento básico, não consegue levar uma água tratada para essas pessoas, não consegue resolver a questão da fome, porque isso é uma falácia de que o Brasil saiu do mapa da fome. Eu não sei como é que o Brasil saiu desse mapa, se, por exemplo, tivemos agora a Páscoa, em que as pessoas fizeram enormes filas para pegar carcaças de peixe. Então, é assim que o pobre brasileiro está atualmente no Brasil. E, além disso, né, existem diversos casos em que o PT foi leniente com facções criminosas. Tem até o caso do cantor que canta o hino do Comando Vermelho, que provavelmente vai vir candidato pelo Partido dos Trabalhadores no Rio de Janeiro. Além disso, né, é muito fácil falar que é a favor de um Estado forte, mas quando o governador manda a polícia subir no morro para entregar dignidade àquela população, para tirar a população da mão dos faccionados, nossa, a esquerda é a primeira a começar a repudiar, a falar, a emitir nota de repúdio, a querer ir até a ONU, porque o governador que vai fazer o trabalho de polícia efetiva é o malvadão, né? Não deve ser como acontece na Bahia, que é só matar e deixar lá para que outra facção criminosa tome o território, ou então, pior ainda, as milícias. O Estado tem que chegar forte, com políticas públicas eficientes, mas, de fato, tem que prender e matar faccionados, principalmente os líderes, né, dessas organizações criminosas. Outra coisa, né, que falou sobre ser contra os privilégios, nossa, o MBL e o Partido Missão também é totalmente contra os privilégios, principalmente da elite do funcionalismo público. E eu gostaria de um compromisso público, né, que aqui nós temos uma deputada estadual e temos uma vereadora, um compromisso público de vocês duas para diminuir o salário dos políticos, para diminuir a questão do salário da elite do funcionalismo público. Quem sabe vocês nos ajudam com a PEC antiprivilégios do nosso deputado federal, Kim Kataguiri. Então, como a gente combinou ali, os dois blocos primeiro serão individuais e aí a gente libera Solta a franga. O diálogo. Isso. Solta a franga. Podem ir as petistas. Olha, eu acho que seria mais fácil elas dizerem e admitirem que elas defendem um Estado mínimo, porque em nenhum momento elas falaram o porquê
de que um Estado forte é melhor para a vida das pessoas. Inclusive, eu estou na dúvida se a gente ainda está no debate de segurança pública, porque falar verdadeiramente sobre estrutura do Estado e o que o Estado pode fazer para melhorar a vida das pessoas não foi falado. E a questão é que, veja, nós não temos problema nenhum de tocar o dedo no debate da corrupção, de falar sobre segurança pública e como isso, para trabalhar efetivamente, é importante ter um Estado presente, com orçamento e na vida das pessoas. Na realidade, quem sempre fez essas políticas fomos nós. Nós que sempre defendemos a segurança pública com valorização dos trabalhadores, servidores públicos, inclusive. E sempre fomos nós que abaixamos os salários dos políticos, sempre fomos nós que cortamos privilégios. Inclusive, foi a senadora Gleisi Hoffmann que acabou com o 14º e 15º salário dos deputados e senadores. Uma mulher petista. Então foram os governos do PT que acabaram com os privilégios e que colocam isso na ferida, que não tem medo de ter esse debate. Então, eu sinceramente estou muito feliz de ter uma concordância de que o Estado precisa ser forte, precisa estar presente na vida das pessoas e que a segurança pública se resolve com mais investimento do Estado. E eu espero que entendam também que com valorização dos nossos trabalhadores da segurança pública através de serviço público e melhor remuneração. Importante dizer, gente, que quem defende Estado mínimo é a direita. Nós defendemos um Estado forte, presente, e para a gente ser coerente, né, nas nossas lutas, a gente precisa dizer que para ter um Estado presente, precisa de orçamento. Não tem como a gente discutir isso através de uma visão, né, do Estado mínimo. E eu acho que a gente já deu aqui o exemplo do SUS, da educação pública, mas a gente pode dar outros milhares de exemplos. Por exemplo, a gente tem aqui na cidade de São Paulo o bilhete único, que reduz as tarifas, né, de transporte público, os corredores de ônibus, ou talvez também falar dos CELs. Os CELs são centros de educação unificado, que é muito mais que uma escola. É teatro, cinema, piscina, atividades, é um verdadeiro clube. E sabe quem foi contra isso quando teve a gestão da Marta aqui na cidade de São Paulo? A direita. Porque, na verdade, a direita defende esse Estado mínimo porque visa, não quer melhorar a vida das pessoas, né? Visa os lucros e não resolve nada. Inclusive, quando tínhamos um governo de direita no Brasil, o governo Temer e o governo Bolsonaro, o Brasil voltou para o mapa da fome. E dizer, não sei de onde que o Brasil saiu do mapa da fome, bem, daí tem que discutir com a ONU, porque nós trabalhamos com dados concretos e o governo do presidente Lula combate a miséria e a desigualdade social. É por isso que nos nossos governos, Luna, as pessoas voltam a comer todos os dias, a ter carne no prato, a ter arroz e feijão, a ter alimentação e segurança alimentar, porque isso é o Estado intervindo para a garantia e a melhora da vida das pessoas. Não basta falar aquilo que a gente acha ou aquilo que eventualmente, infelizmente, passou ou viu com os seus próprios olhos. É preciso que a gente fale de dados e números robustos. E o concreto é que o Brasil saiu do mapa da fome graças à presença de um Estado forte. Primeiramente, eu acredito que é importante a gente pontuar que existe sim uma leniência, especificamente do PT, mas também de outros partidos de esquerda, em relação ao comportamento criminoso. E isso já começa pelo líder do Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula. Por quê? Porque, primeiramente, nós temos aqui alguns dados históricos muito interessantes, em que em 2025 Lula visitou a favela do Moinho, e quem intermediou a ida do presidente nesse lugar, nessa época, foi quem? Uma ONG ligada ao PCC. Em 2023, a dama do tráfico amazonense, integrante do Comando Vermelho, foi recebida 2 vezes por assessores do então ministro Flávio Dino, em Brasília. Em 2023 também, Flávio entrou no Complexo da Maré, área dominada pelo Comando Vermelho, sem apoio policial. Em 2022, o Lula fez o ato da campanha no Complexo do Alemão, dominado por facção, também sem presença policial. E o que eu achei mais interessante é que em 2019... um preso do PCC disse que o PT tinha um diálogo com nós cabuloso. Realmente tem algo muito estranho acontecendo aqui, e eu diria que onde há fumaça, há fogo. Outra coisa, tem uma fala que eu acho interessantíssima, que é da Márcia Tiburi, em que ela fala que há uma lógica no assalto e que ela é a favor do assalto. Bem, existe uma lógica para a extorsão, existe uma lógica para o furto, existe uma lógica no latrocínio, existe uma distinção muito clara entre explicação e entre uma norma. Existe uma diferença entre uma explicação e uma justificativa. Aparentemente,
ela tentou dar uma justificativa ali para o assalto. Ou seja, mais um indício de que existe uma leniência dos partidos de esquerda em relação ao comportamento criminoso. O Lula também é mais um exemplo, aliás, um exemplo repetitivo acerca disso, em que quando houve a Operação da Penha, ele demonstrou tanta comoção e emoção e lamento em relação àqueles pobres jovens médicos, engenheiros, empresários, excelentes exemplos de cidadãos da sociedade, ao mesmo tempo em que ele simplesmente ignorou o caso atroz de Antônia Ione, que foi uma cozinheira executada por traficantes, por líderes do crime organizado, na própria casa, ao lado da própria filha, na cama, de madrugada, porque ela se recusou a envenenar os policiais através da comida. Lula não fez nenhum comentário acerca disso. Uma mulher que se recusou a ser uma assassina, uma mulher que se recusou a matar policiais, servidores, e Lula não falou absolutamente nada. E veja só, quem comentou sobre isso? MBL. Quem comentou sobre isso? Partido Missão. Quem fez um monumento para ela? Sim, MBL também. Em que Renan Santos foi na cidade dela, conversou com a filha dela e com toda a população acerca dessa tragédia. E outra coisa, sobre o caso do projeto do Kim. Durante o debate que Kim fez com o Lindenberg, Lindenberg disse que assinaria aquele projeto acerca da redução dos benefícios e regalias do funcionalismo. Chegou no final, Lindenberg assinou? Não. Então, assim, ó, tem muita fala, tem muito discurso, tem muita teoria, mas a prática que é bom, nada. Eu gostaria de entender qual é a grande dificuldade do partido Missão, do MBL, de debater o Estado, de debater as políticas públicas. Porque, veja, nós estamos debatendo políticas públicas, nós estamos debatendo o tamanho do Estado e elas não conseguem falar em nenhum momento uma proposta do Missão. Não conseguem apresentar o que é de política pública que o Missão e o MBL vai entregar para o povo brasileiro. Porque não existe projeto. Não existe projeto para mudar a vida das pessoas. Todas essas acusações, todas essas coisas, vamos ser sinceros, quem desmascarou o Banco Master fomos nós. Quem assumiu o Banco Central e imediatamente escancarou e liquidou o Banco Master, fomos nós. Quem não teve medo de botar o dedo na ferida, quem não teve medo de investigar, de ter uma investigação autônoma, independente, fomos nós. Então, nós não temos medo de enfrentar o crime organizado. Nós não temos medo de fazer isso porque a gente acredita que o Estado tem que sim defender as pessoas, tem que sim garantir segurança pública. E é por isso que nós aumentamos o orçamento. É por isso que nós debatemos um Estado eficiente e presente na vida das pessoas. Então eu gostaria de entender e saber qual que é o projeto do Missão para o Estado brasileiro. Quais são as políticas públicas que eles defendem? Porque eles não conseguem defender uma política pública. Não conseguem falar sobre uma política pública. Tudo se resume mas e o PT? O PT está fazendo o seu trabalho. O PT está fazendo aquilo que foi eleito, tirando as pessoas da miséria, promovendo emprego com dignidade, acabando com a escala 6x1 para melhorar a vida do povo trabalhador. Então, o PT está fazendo o seu trabalho para ter um Estado que garanta a política pública e a melhora da vida das pessoas. O Missão está se omitindo. Eu espero que até o final do programa a gente entenda qual que é o projeto do Missão para o país. Ou vocês têm um candidato que é o Renan Santos, só para tentar ver se aumenta as bancadas e vocês ocupam aí o Congresso Inimigo do Povo. Nós queremos saber qual que é o projeto do Missão, quais as propostas que tem, qual a proposta de política pública, porque, na verdade, aqui não conseguiram defender que vocês defendem, sim, o Estado mínimo. Vocês defendem a redução do Estado. Inclusive, vocês defendem as privatizações. E a gente tem exemplos nítidos de que as privatizações pioram a vida do povo. Sabesp, que é a empresa de esgoto e saneamento de água aqui na cidade de São Paulo. A privatização piorou muito, aumentou as contas de água, piorou a qualidade da água, está chegando água barrenta na casa das pessoas. A gente tem aí o piora dos serviços, filas quilométricas nas agências da Sabesp. Outro exemplo aqui, privatização do sistema funerário. 11 vezes mais caro os serviços funerários, nem no momento de maior delicadeza da vida das pessoas, que é enterrar um ente querido, a gente tem aqui em São Paulo esse direito. E aqui a gente poderia dizer sobre várias coisas, mas é isso, o PT trabalha, por exemplo, pelo fim da escala 6x1, redução da jornada de trabalho sem redução salarial, são direitos, políticas públicas, a questão do Enem, as universidades, institutos federais,
tudo isso para melhorar a qualidade da vida do povo. Isso é suficiente? Óbvio que não. Por isso que nós seguimos na luta e por isso que a gente vai apresentar e defender um projeto democrático, socialmente justo para o país, representado, né, pelo presidente Lula. E aí dizer que é um absurdo trazer a questão da favela do Moinho aqui nesse debate. Eu posso falar muito bem porque eu sou aqui de São Paulo. O que o Tarcísio de Freitas fez? Jogou bomba de gás em criança, em famílias que viviam na favela do Moinho. O que o presidente Lula fez? Fez uma negociação, uma saída negociada de ter chave a chave, política de moradia. As pessoas do Moinho agora estão acessando moradia de qualidade, gente. Então, é absurdo trazer esse caso aqui. E mais absurdo também é concordar com as fake news do Flávio Bolsonaro, né? De falar de que ele usou, né, imagens, né, Ana Júlia? Usou imagens da época do pai dele, da fila do osso, para tentar vir criticar. Então, mundo de falácias, mundo de fake news, mundo de mentira, aqui não cola. Eu não sei se as parlamentares petistas escutaram corretamente, mas eu não falei sobre carcaça de osso. Eu falei que agora, na Páscoa, houveram em diversos estados filas de moradores para pegar carcaças de peixe. Então, assim, eu quero iniciar comentando, né, que elas falaram sobre o Banco Master diversas vezes aqui, mas em nenhum momento elas me responderam qual a ligação do Banco Master com o PT da Bahia. Qual a ligação de Jacques Wagner, Jerônimo Rodrigues, Rui Costa, que são 3 governadores consecutivos por quase 20 anos na Bahia e que tem uma ligação clara com Augusto Lima. Vamos aqui falar que recentemente saiu que a floricultura da nora de Jacques Wagner recebeu do Banco Master, e estamos falando de milhões. Saiu recentemente também que Jerônimo Rodrigues fez diversos pagamentos dos precatórios dos professores para o Banco Master. E aí assim, outro fato também, vários professores se queixam na Bahia que não receberam os precatórios. Então, assim, por que foi negociado justamente com o Banco Master, esse banco podre que há diversos anos quem é da política já sabe que tinha algo de errado? E outra coisa também, não está claro o tamanho do desconto ou dos juros em que o Banco Master lucrou com o dinheiro dos funcionários públicos, dos professores da Bahia. E é engraçado ouvir isso de 2 parlamentares que dizem que defendem os funcionários públicos. E assim, na Bahia, por exemplo, com o Cred Sexta, diversos funcionários públicos falam que tiveram o seu salário descontado da fonte com o Cred Sexta, né, que para quem não sabe é um cartão consignado. E assim, Rui Costa, Jerônimo Rodrigues não fizeram absolutamente nada. Então, assim, respondo primeiro a ligação do Banco Master com Augusto Lima, com o PT, para depois estar falando principalmente do MBL, que foi o que mais fez manifestações contra o Banco Master. E vocês estão falando aqui para a gente citar as propostas da missão com relação ao fortalecimento do Estado, então eu vou citar aqui para vocês. Prender e matar líderes de facções criminosas e milicianos, criação de escolas públicas polo para melhores alunos em cada região, monitoramento com reconhecimento facial para encontrar foragidos, como o Smart Sampa, por todo o Brasil, desfavelização por meio de regularização fundiária, endurecimento de leis contra o crime organizado e execução dessas leis. Tudo isso é o Estado forte. Tudo isso é para justamente tirar os favelados das mãos desses criminosos que ficam colocando as suas leis contra pessoas honestas e de bem. Enquanto isso, sabe o que é o Estado forte petista? É o aumento de impostos, principalmente impostos sobre o consumo, que atinge a população mais pobre do país. Inclusive, o governo Lula subiu ou criou 24 vezes imposto desde 2023, um para cada 37 dias, até agora que eu estou fazendo esse debate, porque enquanto você respira, é capaz de Lula ter criado ou aumentado mais algum imposto. E não adianta falar que é somente para quem é rico, porque o pobre, já sabemos, é o que mais paga
paga imposto para sustentar a elite do funcionalismo público, principalmente o nosso judiciário, que funciona como um verdadeiro sanguessuga. E mais uma vez eu peço compromisso público, né, das parlamentares petistas com relação à PEC antiprivilégio do Kim Kataguiri, que é o único parlamentar atualmente do Partido Missão, para que realmente a gente corte da carne, para que realmente a gente tire de quem está sugando do nosso dinheiro público para levar para a população mais pobre do nosso país. Olha, Ana Júlia, eu achei que era coisa de bolsonarista acreditar e fazer fake news. Agora, não vai colar essa discussão de PowerPoint, da Globo, tudo mais, no caso do Banco Master, porque a gente sabe que os que estão diretamente envolvidos são políticos da direita, né, que beneficiam aí até o crime organizado. Então, acho que é importante da gente colocar isso aqui. E também de colocar um ponto, né, que o presidente Lula, né, tem uma maior aprovação na Bahia. Então, cada um tem a sua opinião, mas o povo baiano, na sua maioria, tem se colocado e tem colocado sua opinião. Então, o PT está estourado, né, como fala a música, na Bahia. E, por último, também, antes de passar para o debate realmente que a gente está aqui, os comentários foram feitos aqui também com fake news, né? Essas imagens da questão dos peixes sendo distribuídos, elas aconteceram na Prefeitura de Santa Luzia, no Maranhão. E aí, quem é o prefeito dessa cidade? Do PRD. Então, é importante a gente colocar as coisas como elas são. Mas eu queria dizer que eu achei muito importante que a gente entrou no debate da justiça tributária. Esse debate ele é fundamental na questão das políticas públicas, do orçamento do Estado, e o PT está fazendo a justiça tributária. Quando o PT coloca a proposta da isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 mil reais, o PT também está dizendo que a gente precisa cobrar do andar de cima, daqueles que recebem mais de 50 mil reais. E a gente sabe, né, quem são as pessoas que recebem 50 mil reais. Aliás, o PT também fala da justiça tributária dos fundos offshore. Algum trabalhador está nesses fundos offshore? Acho que não. Então, a gente precisa fazer essa discussão. E também, para que a gente deixe muito nítido aqui, né, acho que a gente precisa falar mais de dados e coisas concretas. 5 quilos de arroz no governo Bolsonaro custavam R$40 e agora, né, a gente está custando R$20. Então, vamos falar da coisa certa, vamos falar da coisa séria e vamos fazer o que precisa ser feito. As reformas que precisam ser feitas. Reforma tributária, reforma do judiciário, reforma política, para que a gente possa ter avanços, né, para a nossa população. E antes de passar, Luna, eu acho que é importante a gente colocar o seguinte. Nos acusam de que o PT faz o pobre, faz o povo pagar muito imposto. Mas, na realidade, foi o PT que acabou com o imposto para aqueles que ganham menos. Foi o PT que fez a isenção de imposto de renda para todo mundo que ganha até 5 mil reais. Daí é dito, está aumentando o imposto em relação aos serviços, em relação ao consumo. Nós sempre fomos contrários a isso. Nós sempre falamos que o imposto deve ser taxado no patrimônio, na renda e não no consumo, porque no consumo faz com que os pobres pagam mais. Agora, quem é responsável pelo ICMS, que é o imposto sobre serviços, mercadorias, são os estados. Enquanto o governo do presidente Lula está abaixando o preço do combustível na refinaria, o que os estados estão fazendo? Aumentando o ICMS no combustível para piorar a vida das pessoas. Estão lucrando com uma guerra. Então, é um absurdo. E outra, se é para falar de quem vai fazer o povo pagar menos imposto, é importante ter coragem de defender aqui qual que foi a verdadeira posição do Missão no Congresso Nacional em relação aos impostos. O Kim Kataguiri votou contra a taxação das grandes fortunas. Então vamos lá, quem quer que pobre pague mais imposto em detrimento dos ricos é o Missão, é o MBL. O PT sempre pautou a taxação das grandes fortunas, sempre pautou que o imposto deve ser sobre o patrimônio e sempre buscou e agora conseguiu, no governo do presidente Lula, isentar o pobre do imposto de renda, isentar os trabalhadores do imposto de renda para que eles possam usufruir melhor da sua renda, para que eles possam consumir mais. Então, esse debate aí que nós fazemos a galera pagar muito imposto é uma mentira, uma balela. Nós, na realidade, fazemos justiça tributária. Ainda não é tudo que os brasileiros merecem, mas quem está botando o dedo na ferida e quem está buscando melhorar a vida do povo somos nós. Agora, eu acho
acho muito curioso que em nenhum momento se teve coragem de defender qual que é a política do missão, qual que é a defesa do missão em relação ao Estado. Porque eles defendem um Estado mínimo, eles defendem um Estado sem políticas públicas. As debatedoras podem até aqui defenderem que se tenha políticas públicas, mas o missão, em sua raiz, vota contra programas públicos, vota contra políticas públicas, vota contra regulamentações, votou contra, inclusive, a igualdade salarial entre homens e mulheres. Então, assim, eu acho muito curioso que se tudo é e o PT, mas em nenhum momento se consegue dizer o que o Missão defende ou faz. Primeiramente, eu acho que a gente precisa esclarecer alguma coisa em que elas dizem que o PT faz isso, que o PT fez aquilo, e isso e aquilo, não sei onde, não sei das quantas. A questão é que ou está fazendo mal ou está sendo desonesto. Alguma coisa está acontecendo aqui. Porque se está fazendo tanta coisa e não surte resultado, aparentemente o PT está sendo incompetente. A gente está vendo aqui que o Partido dos Trabalhadores é extremamente incompetente e incapaz de surtir os resultados daquilo que ele está se propondo a fazer. Talvez esteja na hora da gente trocar de partido. Outra coisa, elas estão insistindo que o MBL defende o Estado mínimo, isso e aquilo, tal, não sei o quê. Eu até posso considerar, fazendo uma retrospectiva histórica da criação do MBL, que realmente nós fomos muito mais defensores de um Estado menor do que nós somos hoje. Então o Kim já foi libertário, hoje ele não é mais. O Renan, hoje, ele tem uma visão distinta e mais pragmática acerca da presença do Estado. Por exemplo, nós não somos a favor da estatização da Petrobras, ou da Embrapa, ou do SUS. Por quê? Porque nós não temos um comprometimento ideológico com privatizações ou estatizações. Nós somos pragmáticos. Existem alguns setores que é melhor que se privatize e outros que se estatize, e também depende de determinados critérios, como, por exemplo, o contrato, depende do setor, depende se existem critérios que precisam ser correspondidos, depende da fiscalização, depende se tem corrupção ou não. Então, veja que o nosso compromisso não é com uma política ideológica de que deve ser ou não estatizado, que deve ser ou não privatizado. Depende se isso realmente vai surtir benefícios para a população brasileira. E é isso que eu quero saber de vocês. Se em alguns setores, se em alguns casos de privatizações, isso realmente melhorou a vida do povo, vocês seriam a favor ou não? Vocês colocam acima de tudo os seus principialismos, os seus compromissos políticos e ideológicos, independentemente do benefício que isso provoca na vida das pessoas? Deixa eu só consertar algo, porque eu não falei que foi fake, ou então o prefeito, que era de direita, de esquerda, de centro, não sei. Eu só falei que, para mim, é uma falácia que o Brasil saiu do mapa da fome, quando recentemente, né, pessoas ficaram na fila para pegar carcaças de peixe. Foi isso que eu falei. E com relação às propostas da missão, né, é bom você que está assistindo em casa voltar o vídeo, porque eu falei sobre as propostas. Mas aí, para ficar bonitinho no corte, então as parlamentares petistas falaram que eu não citei. Mas eu vou citar aqui novamente, que é bom que se dê uma amnésiazinha ali, é bom que vamos lembrar. Vou recitar aqui novamente, mais uma vez. Prender e matar líderes de facções criminosas e milicianos, criação de escolas públicas polo para melhores alunos em cada região, monitoramento com reconhecimento facial para encontrar foragidos como o Smart Sampa, desfavelização por meio da regularização fundiária, desburocratização da entrada da polícia na favela, endurecimento de leis contra o crime organizado e execução dessas leis. Tudo isso, obviamente, deixa o Estado mais forte. Enquanto isso, o presidente Lula, ele, por exemplo, acabou com a isenção de veículos elétricos, de importação de veículos elétricos. E não dá para dizer que é somente o rico que compra veículos elétricos, gente, pelo amor de Deus. A coisa mais comum é, por exemplo, o Uber hoje está com um BYD, por exemplo. E aí você vai me dizer que uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês é rico, ainda mais no Brasil? Obviamente que não. Volta do PIS e COFINS sobre diesel e biodiesel. O pobre é diretamente impactado com o aumento do combustível. Além disso, essa daqui é a minha favorita, inclusive, para mostrar a hipocrisia petista, que é a extensão da taxa das blusinhas para compras abaixo de $50. E isso foi uma medida de Haddad. Isso foi uma medida
medida do governo petista, por mais que queiram empurrar para o Congresso Nacional hoje. Quem é impactado? Gente, quem faz compras internacionais abaixo de $50 é o rico ou é o pobre? Aí fica a pergunta para vocês. E enquanto isso, por exemplo, hoje temos um partido que é um sanguessuga no empreendedor. E nós não estamos falando de pessoas ricas, gente. A gente está falando da pessoa dono da mercearia, da padaria, da barraca de cachorro-quente, manicure, salão de beleza, enfim. O Estado é um verdadeiro sanguessuga que quer a sua parte a todo custo e não quer dar nada em troca para esse empreendedor. Para vocês terem noção, vamos aos dados, né, que as minhas colegas petistas aqui tanto querem falar. Hoje, segundo o IBGE, 60% das empresas não sobrevivem após 5 anos no Brasil. Estamos falando, por exemplo, da mãe que quer ficar em casa para seu filho não se envolver com crime organizado, que decide fazer pudim para ter uma renda, porque não dá para você sobreviver somente com o Bolsa Família. O Bolsa Família, gente, você não tem nenhuma qualidade de vida. Então, essas pessoas precisam se virar. Mas, infelizmente, essa pessoa vai falir e o governo petista, que eu reafirmo, é o partido que mais comandou o Brasil depois da redemocratização. Então, não dá para ficar falando que foi direita, centro, tal e tal, sendo que vocês mais ocuparam o poder. Então, vamos cada um olhar para si mesmo e assumir suas responsabilidades. Se hoje 60% das empresas não sobrevivem após 5 anos, também é culpa da esquerda e é culpa do Partido dos Trabalhadores. Eu fico feliz da gente ter aqui o Missão admitindo que é a favor da estatização dos serviços públicos e que os serviços públicos sejam fortes, né, e que tenham uma presença do Estado, porque isso sempre foi algo que eles defenderam de forma contrária e principalmente expressam os seus votos no Congresso Nacional de forma contrária a essas políticas públicas. Então, é importante que a gente entenda de fato se o que está sendo trazido aqui é o que o Missão defende ou aqui é o que fica bonito no vídeo e o que o Missão realmente defende, ele expressa no Congresso Nacional, votando, na grande maioria das vezes, contra as políticas públicas e contra o fortalecimento do Estado. E dizer que o governo do PT está sendo incompetente ou que não está melhorando a vida das pessoas é um completo absurdo. A gente vê que o desemprego caiu, é o menor nível em décadas, que o Brasil saiu do mapa da fome, segundo a ONU, não tem como a gente discutir em relação a isso. Que a gente está tendo vários outros avanços, a isenção do imposto de renda, o SUS é o maior sistema público de saúde do mundo, reconhecido, e a gente tem feito programas como Mais Especialistas para fortalecer o SUS, para acabar com a fila do SUS, para as pessoas terem direito a terem uma consulta especializada. Então, a gente entrega um Estado forte e nós não temos medo de dizer que é isso que nós defendemos. Nós não temos medo, inclusive, de trabalhar para diminuir as contradições de um Estado forte ou para diminuir os seus problemas. Nós sempre pautamos os não privilégios, nós sempre falamos de não ter privilégios na sociedade e nós fazemos isso enquanto estamos governando. Então, respondendo à pergunta, nós somos sim a favor que setores estratégicos sejam públicos, porque não tem ampla concorrência em setor estratégico. É por isso que não dá certo a privatização da Sabesp, da Copel no estado do Paraná, não deu certo a privatização da BR Distribuidora, é por isso que mesmo que a Petrobras diminua o preço dos combustíveis, ainda a BR Distribuidora aumenta, ainda mantém o preço alto. Então, a privatização dos setores estratégicos não dá certo, não resolve, inclusive para experiências fora do Brasil, onde está tendo a estatização de novo de setores estratégicos, como é a das companhias de abastecimento e de água. É por isso que o Partido dos Trabalhadores nunca teve medo de defender aquilo que acredita. E a mesma posição que nós temos aqui é a posição que o partido reflete no seu trabalho, no seu cotidiano, à frente do governo do presidente Lula e principalmente nas nossas votações no Congresso Nacional. A gente não vem aqui dizer uma coisa e os nossos parlamentares votarem outra. Ou se isso acontece, nós não temos medo de fazer autocrítica, não temos medo de dizer onde é que errou e, principalmente, nós cobramos isso internamente, porque o PT tem uma direção forte, é um partido que tem, de fato, trabalho e formação política e não só vídeo no YouTube. Também dizer que nós defendemos
um SUS 100% público. Essa é a posição do Partido dos Trabalhadores, essa é a posição da esquerda. Nós defendemos o SUS com unhas e dentes, porque a gente sabe que saúde pública é fundamental. E nós precisamos avançar, ir além, melhorar essa qualidade dos serviços. E essas são as propostas, né, do Partido dos Trabalhadores, mais médicos, médicos e especialidades, para que a gente possa avançar nessa questão. Agora, sobre a privatização de setores estratégicos e setores energéticos, nós somos completamente contra. A privatização da Sabesp, que é de água e esgoto, está sendo um verdadeiro absurdo aqui. Já falamos da água barrenta, das contas caras, a privatização da Eletropaulo, da Enel, agora está na justiça, porque a Enel é uma empresa italiana que visa o lucro e as pessoas estão sem luz, sem iluminação, porque a Enel não entregou. E também falar que a privatização da BR Distribuidora foi realmente um ataque, porque por mais que a política da Petrobras seja de baixar os preços, a gente está vendo o aumento, né, dos preços. E dizer que não adianta vir aqui com propostas ou que já existem ou que estão sendo feitas por outros e dizer que são suas. A questão da regularização fundiária, quem mais fez regularização fundiária? Se não foi o PT, o Minha Casa Minha Vida, mais de 2 milhões de Minha Casa Minha Vida agora, no governo Lula 3. E a questão de escolas, abrir as escolas, isso existe já, escola integral, né? A gente tem propostas. Eu, por exemplo, sou coautora da escola aberta, para que as escolas fiquem abertas aos finais de semana, para a população, para curso de cultura, para atividades esportivas, para cursos que envolvam também geração de emprego e renda. Essa é a nossa luta. Então, a gente defende, sim, né, um Estado forte, presente, com políticas públicas, com orçamento para poder fazer essas políticas chegarem na ponta e com justiça tributária. O andar de cima tem que pagar mais para que a gente tenha, né, aí melhoria nessa qualidade dos serviços públicos. Acho que é importante dizer, foi falado sobre os pequenos e microempresários, e é importante a gente dizer quem de fato dá política de crédito para esses pequenos e microempresários. Somos nós defendemos eles, nós defendemos a qualidade de vida deles e nós fazemos políticas de concessão de crédito para que possa abrir sua empresa, para que possa gerenciar o seu próprio negócio. São os bancos públicos que fazem esse investimento nessas pequenas e microempresas. Somos nós que fazemos política de crédito para que se possa ter. E veja, nós não somos contra o empreendedorismo, nós somos contra o sucateamento do mercado de trabalho. Nós somos contra as pessoas não terem a oportunidade de conseguir ter uma vida de qualidade. E uma pergunta para omissão, para já passar. A questão da privatização da Sabesp. Vocês são a favor ou são contra? A privatização da Enel, são a favor ou são contra? Vocês são a favor ou são contra o fim da escala 6x1? Tá, tem bastante coisa para responder aqui, tá? Mas é engraçado que elas comentaram sobre inúmeros programas que o governo conseguiu oferecer em zonas de crime organizado, e aí eu me pergunto como. Bem, provavelmente porque agora a gente não tem mais só a parceria público-privada, né, que são as PPPs, agora a gente tem a parceria público e criminosa, né, então é o PPC. Porque, evidentemente, se o Estado entra, o crime organizado vai ter que extorquir, ele vai ter que pegar uma parte. Então, isso não é de graça, não é simplesmente o Estado vai lá e oferece todos os serviços públicos de qualidade para a população sem ter que entregar nada em troca. E isso, assim, é absurdo, porque, basicamente, o Estado aceitou a existência do poder paralelo. Isso simplesmente é inaceitável. Esses territórios precisam ser reocupados imediatamente. Todos os territórios em uma guerra, a última, a maior de todas, para que o Estado pare incessantemente de criar várias operações que basicamente são mais uma briga do que de fato uma guerra. Porque o caso da operação da Penha, por exemplo, do Cláudio Castro, que na verdade foi uma política populista para ele se eleger como senador, não serviu para absolutamente nada. Porque depois dessa operação, o que aconteceu? Outra facção já tomou lugar. Isso simplesmente é inaceitável. Em um Estado sério, haveria essa operação e logo depois o Estado ocuparia esse lugar. Não existe vácuo de poder. Esses estados são regiões, territórios alienígenas, em que existem regras arbitrárias e punições bestializadas. E eu vou dar um exemplo. O caso da moça de 13 anos que foi estuprada em João de Meriti. Por quê? Porque os faccionados acharam que ela era namorada de um faccionado inimigo daquela região. Então veja que eles sequer conferiram
se realmente ela era namorada de um faccionado. E, em segundo lugar, se sentiram no direito de estuprarem essa moça coletivamente. Então veja que o que acontece nesses lugares é algo completamente alheio e fora dos trâmites legais de um Estado democrático de direito. Isso simplesmente é inaceitável, isso jamais deveria acontecer em um Estado sério. Então sim, para as mulheres também serem protegidas, o Estado precisa estar lá presente. E onde o Estado não está, esse tipo de regra, esse tipo de punição arbitrária e bestializada é comum. Outra coisa que é muito importante, vocês falaram, não, mas é que o PT faz enquanto vocês dizem uma coisa e fazem outra. Bem, o Lindenberg prometeu para o Kim Kataguiri que assinaria aquele projeto contra os privilégios, chegou no final e ele não assinou. Então vocês disseram que tem muita crítica interna e eu gostaria que vocês criticassem e que vocês chamassem a atenção do Lindenberg Farias, porque ele aparentemente não cumpre as promessas dele que ele faz em público, imagine em privado. Outra coisa, comentaram sobre os benefícios, certo, das estatizações. Já falei anteriormente, eu não vejo nenhum problema em estatizar coisas que realmente vão beneficiar a vida da população. Não vejo nenhum problema em estatizar determinados setores, se eles são estratégicos. Não há nenhum problema, porque nós não temos um comprometimento político e ideológico com determinado princípio, independentemente das consequências. Mas nós temos casos de privatizações que deram certo. E é esse o ponto específico que a gente precisa prestar atenção. Por exemplo, o metrô da Bahia. Quando estava estatizado, por cerca de 13 a 14 anos, nunca conseguiu finalizar uma linha de metrô. Aí eles privatizaram, em cerca de 6 anos conseguiram finalizar 2. Então veja que existe, sim, a possibilidade de determinados benefícios em privatizações. Nós temos outro caso. Escolas em Minas Gerais, se não me engano, 25 mil crianças foram beneficiadas a partir de 50 escolas que foram criadas por parcerias público-privadas. Nós também temos o caso do Piauí, conectado, em que, graças à privatização da internet, conseguiram conectar e melhorar a conexão da internet. Então, veja que existem possibilidades em que a privatização pode ser boa, tanto quanto da estatização. Então veja que nós não temos esse compromisso político e ideológico, tem que privatizar, tem que estatizar, independentemente do pragmatismo, independentemente dos benefícios e das consequências. O meu compromisso, de fato, o nosso compromisso é de melhorar a vida das pessoas e não de simplesmente seguir uma cartilinha ali, existe uma Bíblia, e aí o Karl Marx, e daí o fulano de tal, e daí o partido decidiu isso e aquilo. Tanto é que o Partido Missão, tanto quanto o MBL, foi se atualizando ao longo do tempo, desde a sua criação, e, portanto, mudando as suas políticas, mudando suas ideias, porque nós estamos em constante evolução e aperfeiçoamento. Outra coisa, vocês falam que querem derrotar o crime organizado acima de tudo e de qualquer coisa, etc. Mas veja bem, quando chega na hora de votar contra saidinhas, vocês não votam. Quando é para votar contra, aliás, inclusive o que eu chamo de recreio criminal, vocês votam contra. Quando é para votar contra a visita íntima, vocês votam a favor da manutenção desse privilégio. E, veja bem, é assim que o crime organizado continua respirando. Se existem sujeitos que conseguem sair por um determinado período da cadeia, essas pessoas são leve trás, basicamente pombo correio do crime organizado com o mundo exterior. É nesse momento que vários criminosos reincidem, furtando, assassinando, assaltando, se vingando da esposa que terminou o relacionamento. E geralmente quem vota em favor desses privilégios é a esquerda. Quando é para reduzir a maioridade penal, também, inclusive para crimes hediondos. A gente está falando de estupro, a gente está falando de assassinato, a gente está falando de de vulnerável. Geralmente a esquerda, por incrível que pareça, se contorce, se retorce, faz todo tipo de malabarismo, de ginástica mental necessária para manter essas regalias. E olha, eu vou falar uma coisa que assim, realmente me causa muito asco. Imagina um sujeito que basicamente estuprou uma mulher, esse cara está preso e ele tem direito a quê? A visita íntima. Sim, esse cara que estuprou uma mulher, ele tem direito à visita íntima e aí existe uma espécie de motel para ele, em que uma pessoa vai ter que limpar o lençol que esse homem ejaculou em cima e que é paga com o seu dinheiro. Sim, a gente paga para limpar lençol de preso na cadeia, que tem direito à visita íntima. E veja só, é impressionante como é que pode as pessoas comuns, os cidadãos normais, as pessoas convencionais que seguem a lei, que são produtivas, que são socialmente ajustadas, elas não têm o direito a 2 horas de motelzinho de graça se elas quiserem. Muito pelo contrário, mas o preso que matou e
estuprou, extorquiu, que cometeu latrocínio, que assassinou, ele tem. Ele tem o direito de ter o motelzinho dele, ele tem o direito a comer, dormir sem ter que trabalhar. Absolutamente a vida dele tem mais regalias do que uma pessoa comum. Como é que pode? A outra coisa que é importante também comentar aqui sobre os scanners. Toda vez que uma pessoa faz uma visita íntima, ela tem que passar por body scanners. Isso gasta dinheiro, isso não é investimento, isso é gasto. Preso não tem que ter direito à visita íntima. Preso não tem que ter direito à saidinha. Isso é absurdo até mesmo em países de primeiro mundo. Preso não tem que ter direito a sair para levar e trazer informação, para ter direito a reincidir no crime. Onde já se viu um sujeito que já foi preso 88 vezes e o marido da Márcia Tiburi, que é petista, dizia assim: nossa, eu não tenho certeza se ele vai voltar a delinquir. Você está de zoeira? Você está de brincadeira com a cara das pessoas? É basicamente soltar predadores, você está soltando lobos para conviver com pessoas que mal têm condições de se sustentar, mal têm condições, mal têm coragem de fazer mal a uma mosca. Você coloca animais, sujeitos bestializados pelo crime, sujeitos bestializados por uma psicologia completamente degradada para conviver com pessoas comuns. Então, sim, essa é uma forma de ser leniente com o comportamento criminoso, porque para eles o crime compensa. E esse é um dado corroborado estatisticamente ao longo do planeta inteiro. Não faltam meta-análises acerca disso, de que sim, sensação de impunição é responsável pelo incentivo do comportamento criminoso. Se a pessoa sabe que ela vai ser punida depois e vai ser uma justiça rápida e garantida, isso já é um desincentivo. Se ela acha que talvez ela vai ser presa, mas ela não tem certeza, por que não? Se eu não vou ser identificado, se eu não vou ficar lá por determinado período, tanto suficiente ao ponto de eu sentir que eu vou ser punido, por que não? Então veja que falta uniformidade de punição, falta consistência e certeza dessa punição. E o que importa não é tanto a severidade da pena, mas a certeza de que ela vai acontecer e que a sua justiça vai acontecer rápido. Eu queria entender... Quem faz piada sobre estupro também está junto com isso que você está falando, como fez o Renan Santos, que é candidato a presidente do Missão. E eu quero repetir aqui. Vocês são a favor ou contra a privatização da Sabesp? Vocês são a favor ou contra a privatização da Enel? Vocês são a favor ou contra a privatização da BR Distribuidoras? Vocês são a favor ou contra o fim da escala 6x1? É isso que o público quer ouvir de vocês. E acho que é importante saber, são a favor ou contra as políticas sociais que impedem que o crime organizado continue crescendo. Porque é muito engraçado vir aqui e falar como são contra o crime organizado, mas são contra o pé de meia, que é uma política pública que garante a permanência dos nossos estudantes na escola. E você sabe o que acontece, Luna? Quando a gente garante que um estudante fique na escola, a gente garante que ele não entre para o crime organizado, a gente garante que ele não entre para a criminalidade, que ele não entre para as facções. Então, políticas públicas, justiça social é o que de fato garante o combate a tudo isso que elas estão falando, mas não conseguem defender aquilo que muda de fato a vida das pessoas. Esse monte de frase pronta, frase para lacrar, mas no fundo não tem uma proposta concreta para mudar e melhorar a vida das pessoas, não consegue defender aquilo que de fato muda a vida das pessoas, não consegue dizer se é a favor ou contra a privatização da BR Distribuidoras, não consegue dizer se é a favor ou contra o fim da escala 6x1, que vai melhorar a vida das pessoas, que vai dar mais liberdade para as pessoas. Então eu acho engraçado esse monte de frase pronta, mas quando é para passar a mão dos seus próprios colegas de partido com piada de com ir para a Ucrânia no meio de uma guerra para falar que as mulheres lá são fáceis porque são pobres, para tudo isso fecham os olhos, não tem punição, não tem debate, para quando votam contra a igualdade salarial para homens e mulheres, o Missão representado no Congresso Nacional votou contra para homens e mulheres receberem a mesma coisa estando na mesma função. Veja, no fundo e ao cabo, são contra um Estado forte para promover políticas públicas, são contra um Estado que promova a igualdade de gênero, são contra um Estado que promova a justiça social e dessa forma acabe com o crime organizado. Então é importante colocar, a cadeia da segurança pública, ela tem começo, meio e fim. A penalidade de só matar
não resolve os nossos problemas. E falar só uma frase de efeito não resolve o problema da segurança pública. O que resolve o problema da segurança pública é Estado forte, Estado competente, Estado que invista verdadeiramente em políticas públicas para reduzir as desigualdades sociais, para as pessoas não caírem na criminalidade e políticas públicas que garantam melhor valorização dos nossos profissionais da segurança pública. É por isso que nós não temos medo de defender um Estado forte, com orçamento, que mude a vida das pessoas e que faça o andar de cima pagar mais impostos. Mas elas só conseguem falar da criminalidade, do crime organizado, mas não consegue dizer como é que o Estado vai promover isso. Não consegue dizer como vai ter resultado. Não consegue dizer as políticas públicas que vão mudar e melhorar a vida das pessoas. Porque a Omissão não tem esse tipo de discurso, não tem esse tipo de política pública, não defende a vida das pessoas. Defende, na realidade, que você continue ganhando uma miséria, sem valorização do salário mínimo, sem valorização da vida das pessoas, sem programa de crédito para a construção do Minha Casa Minha Vida e tantas outras políticas. Quem defende a vida das mulheres, quem defende uma educação pública que dê resultados, que muda a vida das pessoas, quem defende um sistema de saúde que funcione e que tire as pessoas da fila, é o PT, é o Partido dos Trabalhadores. Quem verdadeiramente mudou e melhorou a vida do povo fomos nós. E o que eles fizeram com o governo Temer, que o MBL apoiou para votar contra várias políticas públicas, reforma trabalhista, reforma previdenciária, para implementar o Ponte do Futuro, que foi que levou o Brasil para não ter mais industrialização, para uma queda significativa no mercado de trabalho e para levar a gente de volta para o mapa da fome, que foi o que aconteceu no governo Bolsonaro, onde sim as pessoas estavam sistematicamente na fila do osso. Então, o que o MBL, o que o Missão fez com o Brasil nos últimos anos é levar o Brasil para um desastre econômico que o governo Lula recuperou, que o governo Lula mudou na vida das pessoas. Gostam muito de falar que sim, é a favor de política pública, mas qual política pública? Não conta que votaram contra a taxação das grandes fortunas, não conta que votaram contra a igualdade salarial, não conta que não defendem o pé de meia que garanta que o seu filho continue na escola. E o que eles não contam também é que eles fazem parte da prefeitura do Ricardo Nunes, uma prefeitura bolsonarista. Então é importante da gente esclarecer as coisas como elas são, porque de independente, o Missão não tem nada. Vocês falaram aqui, né, do fim da escala 6x1, e o que eu gostaria de saber... Existe um estudo de viabilidade? Como é que vai ser isso? Porque, assim, vocês vão forçar o micro e o pequeno empresário a contratar mais pessoas para rodar no mesmo período de tempo. Então, assim, obviamente, vocês vão fazer o quê? Vai dar um subsídio? Vai tirar todos os impostos dessas pessoas? Eu realmente gostaria de saber, porque nós não somos a favor que a pessoa se acabe de trabalhar, mas nós sabemos que, por exemplo, em um país onde o índice de desemprego é tão alto, onde muitas das vezes a pessoa está no shopping, sai de lá, pega a moto para rodar Uber, para ter uma qualidade de vida, você fazer isso dessa forma, na canetada, pode ser muito prejudicial. Outra coisa também sobre as privatizações. Nós não somos contra nem que seja o serviço pelo Estado, nem que seja privatizado. O que é que vai dizer se uma privatização foi boa ou não? Os dados. Temos que ver os dados. E assim, a privatização também tem seu ponto positivo, porque o Estado vai dizer, vai estabelecer as metas, vai dizer onde tem que chegar, e se a empresa não cumprir aquilo que foi acordado, então cabe também, né, a uma vereadora, a uma deputada estadual, a fiscalizar e a exigir que o ente do executivo ou cobre e aplique multa a essa empresa, ou então que seja disponibilizado para outra empresa e qualquer coisa que volte a ser o serviço estatal. Mas o que tem que ver se realmente a população gostou, foi beneficiada ou não. Porque o que me parece é que mesmo quando as privatizações são positivas para a sociedade, vocês são contra simplesmente por causa da ideologia. E eu gostaria de destacar também que nunca foram feitas tantas PPPs ao longo da história do Brasil como durante os governos petistas. Então, isso aqui é o quê? Uma autocrítica? Com relação ao que foi falado também sobre a escola de tempo integral.
Vamos falar que Lula, né, diminuiu o investimento nas escolas de tempo integral, que foi de 2,5 bilhões para 75 milhões. Então, assim, como é que a gente vai expandir essas escolas de tempo integral que vai beneficiar principalmente a população mais pobre, se Lula é o presidente que mais cortou da educação na história desse país, né? E assim, vocês falam tanto de questão de diploma, da pessoa ter que ir para a faculdade depois de se formar. Eu quero dizer que nem sempre uma pessoa, para ser bem-sucedida, ela precisa necessariamente de um título, porque parece que o PT faz uma política na educação que é com relação a diploma. Parece que a gente voltou à época da aristocracia. E, assim, às vezes, a pessoa se formando no ensino médio quer ter seu próprio negócio, só que muitas das vezes ela vai falir porque ela não sabe calcular os juros, não sabe qual que tem que, se o empréstimo que vai pegar com o banco vai ser positivo ou não, porque realmente existe uma falha na educação no Brasil e que, volto a repetir, isso é culpa das gestões petistas, que está à frente disso há bastante tempo. E com relação à fome, eu vou te dizer, enquanto tiver um brasileiro passando fome, nós não saímos do mapa da fome. Se vocês forem pesquisar na internet, por favor, não acreditem em mim, eu sou um lixo, eu sou uma bosta. Pesquisem na internet aí. Vocês vão encontrar, por exemplo, pessoas que no almoço só tem um arroz para comer. Pessoas que muitas das vezes ficam vendo ali situações para tapear a fome, que vão para o lixo, pessoas que vão se humilhar atrás de uma comida porque não têm condições. Então, assim, é realmente lastimável. E, mais uma vez, eu convido as parlamentares, bora comigo em Salvador, eu vou apresentar a vocês o bairro que eu fui nascida e criada, chamado Calabetão, lá em Salvador, Bahia. Eu tenho certeza que a gente vai dar um passeio lá e a gente vai encontrar muitas pessoas em situações de vulnerabilidade, de miséria, infelizmente. Primeiramente, em relação ao que ela falou sobre a lei da igualdade salarial, bem, a questão é que isso já existe no Brasil há muito tempo. Então, basicamente, é mais uma criação de uma teoria que já existe escrita anteriormente. Então, assim, o que eu estou vendo aqui é mais que uma encheção de linguiça. Vamos criar lei, mais outra, e mais outra, e mais outra. Na verdade, o Brasil ele deveria ter menos leis, inclusive. Nós temos uma das constituições mais inchadas, ineficientes e disfuncionais do planeta. Então, vamos lá criar mais uma lei sobre igualdade salarial. Mas isso já existe no Brasil e já foi criado há muito tempo. Então, para que criar mais uma vez uma lei falando sobre o mesmo assunto? Eu não estou entendendo exatamente onde que a gente quer chegar. Outra coisa, investir em educação, investir em saúde, investir em outras políticas públicas que vão beneficiar a população. Mais uma vez, elas estão criando uma falsa dicotomia, em que ou você faz uma coisa ou você faz outra. Não, você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo e inúmeras outras ao mesmo tempo. Porque a gente estava se referindo em relação ao crime. Sim, a gente precisa de medidas de curto prazo contra o crime organizado, sim, e também investir em educação, também investir em saúde, também investir em saneamento básico. E veja bem, eu vou concordar com vocês aqui, é excelente termos escolas integrais, assim, é um dos maiores sonhos que eu tenho para o Brasil em relação a isso. É excelente que as escolas fiquem abertas nos finais de semana, é maravilhoso que as crianças possam aprender outras atividades extracurriculares com ensino básico extremamente forte e sólido, para que depois elas consigam ir para o mercado de trabalho muito mais bem qualificadas. Nós não somos contra isso, muito pelo contrário. Outra coisa, sobre as falas do Renan e do Arthur. Primeiramente, que a fala do Arthur, assim, na minha perspectiva, é asquerosa, tá? Isso é importante de se pontuar. Mas eu também não acredito que seja justo fazer qualquer tipo de ilação de que ele teria abusado de alguém, que ele teria tirado proveito de alguém. Na verdade, o que aconteceu foi uma brincadeira entre amigos em um grupo privado e aquilo vazou. Além de que aquela frase ela não foi dita em um contexto de guerra, essa é uma fake news, não sei, foi difundido de uma forma muito confusa, porque na verdade o que aconteceu é que eles estavam na Tchecoslováquia há muitos quilômetros distante daquela guerra na Ucrânia, de fato aconteceu, então não houve nenhuma situação de violência, de brutalidade acontecendo próximo
próximo a eles, ao ponto dele imaginar, nossa, tem uma mulher passando fome ali, por que não tentar tirar proveito dela? Isso simplesmente é absurdo. Mas ainda assim, na minha perspectiva pessoal, é uma fala asquerosa. Outra coisa, sobre o caso da fala do Renan. Aquilo foi dito sobre uma amiga dele que estava presente e que até hoje ela o defende em relação àquela fala, porque para ela foi uma brincadeira entre amigos. E assim, ó, eu vou falar agora por mim, tá? Eu falo coisas iguais ou piores em atrocidades, tá? Eu não tenho nenhum problema com isso, porque eu gosto bastante de humor ácido. Sobre as frases no geral, né, como se elas realmente indicassem que a pessoa é muito problemática, necessariamente ela vai defender ou agir de acordo com as coisas que ela diz. Nós temos o caso do presidente Lula, né, que ele já elogiou Adolf Hitler. Ele disse que basicamente ele admirava as características de Adolf Hitler em relação a ele ser um homem que realmente fazia aquilo que ele se propunha a fazer. Então ele admirava aquele fogo arrebatador e avassalador de Adolf Hitler levar as suas políticas a cabo até o fim. Então a gente vai concluir o quê? Que agora o PT ele é nazista? A gente vai concluir o quê? Que o Lula ele vai defender políticas de extermínio contra os judeus ou contra as minorias? Não, né? Então a gente tem que ter cuidado um pouco em relação aos critérios que a gente usa para julgar os nossos oponentes. Se serve para os nossos oponentes, deve servir para a gente também. Vocês perguntaram sobre como a gente vai fazer, de fato, para derrotar o crime organizado na prática, né? E foi uma excelente pergunta, porque nós temos os 5 pilares da capacidade estatal. Por exemplo, presença policial em áreas de risco, e aí a gente chama isso de hotspots. O que isso significa? Que nas áreas que mais acontecem os crimes, a gente coloca mais policiais nessas áreas. E é geralmente nessas mesmas áreas onde a violência contra a mulher costuma acontecer mais. Então, veja só, cerca de 30% dos crimes, eles têm uma redução a partir desses hotspots. E cerca de 50% dos crimes acontecem em 5% das localidades. E isso é de acordo com as meta-análises feitas em países desenvolvidos. A gente também precisa de um Estado que aparece rápido. Não adianta você falar, o fulano de tal que tem medida protetiva, ele está aparecendo e a polícia aparece meia hora depois, 1 hora depois, talvez até nem apareça, principalmente em favelas. Por quê? Porque o crime organizado não deixa entrar. Outra coisa, detecção. Crime deve ser esclarecido e o autor deve ser identificado, como, por exemplo, o Smart Sampa, que é uma política que a Amanda costuma divulgar e propagar bastante. Terceiro, julgamento. Decisões consistentes, como eu já falei anteriormente, e decisões uniformes, sem demora absurda, que gera previsibilidade. A gente tem que ter a garantia que se uma pessoa cometer uma infração, se uma pessoa cometer um crime, seja ele hediondo ou não, ela vai ser punida e rápido. Execução, medida protetiva cumprida, agressor monitorado e pena aplicada de fato. Inclusive, eu vou aqui aproveitar para contar para vocês sobre um aplicativo que a Tamires Godoy está desenvolvendo, que ela também é pré-candidata pelo Partido Missão, como deputada estadual, em que há uma conexão da tornozeleira eletrônica do homem que está sendo monitorado pela polícia em relação a uma medida protetiva com o celular da potencial vítima. E à medida da aproximação desse agressor, o celular dela notifica. A partir do momento que ele ultrapassa a distância permitida, o celular dela notifica e já aparece o celular, o número da polícia 190 para ela notificar. E melhor ainda, se tivermos hotspots nessas regiões, ou seja, a polícia vai chegar e vai chegar rápido. Outra coisa, a redução do consumo de álcool nessas áreas mais quentes também, porque o álcool está correlacionado com violência doméstica de 30% a 50%, em alguns lugares a partir de 50%. Então a gente tem que começar a reduzir a venda de bebidas alcoólicas em determinadas áreas e também haver uma forte fiscalização para que esse consumo seja reduzido, porque, infelizmente, o álcool afeta diretamente na regulação de impulsos, tornando, assim, o homem ou o potencial agressor, de fato, mais violento. Então, essas são, pelo menos, aqui umas 6 soluções práticas para que, de fato, as pessoas sejam beneficiadas pela presença de um Estado forte e eficaz. Eu gostaria só de parabenizar, porque várias das propostas que você colocou, o governo do PT já fez, inclusive da tornozeleira e aproximação e notificar pelo aplicativo, o governo federal fez recentemente, inclusive na época a ministra Gleisi Hoffmann anunciou, e é uma medida que nós somos amplamente favoráveis e que inclusive já colocamos na prática.